Olá pessoal, estamos iniciando então aqui a nossa sexta aula sobre auditoria, ok? Falávamos então dos testes em áreas específicas das demonstrações contábeis, não é? Que são auditorias das contas, né? Contas patrimoniais, ok? Auditoria do resultado, né? Do DRE, aquela auditoria mais de contingências, né? Que você vai verificar ali essas contas, as transações, né, de todas as contas contábeis, verificar o livro caixa, verificar o diário, né, o razão, todos os livros, né, contábeis que são pertinentes àquele tipo de operação, àquele tipo de empresa, não é? Quais são as obrigações daquela empresa. E isso é bastante importante para identificar aí qualquer tipo de contingências, como por exemplo ativos ocultos ou fictícios, não é? Ou seja, ativos que não estão, existem, né, no físico, eles estão lá no armazém, não é? Ou num galpão, uma máquina ou matéria-prima ou qualquer coisa que o valha, mas que por algum motivo ele está oculto, ele não existe no balanço da empresa, não é? Então, através de todos esses testes que nós realizamos aí, de auditoria, né, procedimentos substantivos, analíticos, né, os testes de área, não é? De contagem, de verificação, de indagação, é que vai fazer, não é, com que possamos descobrir esse tipo de evento, não é? Isso pode ser por erro e pode ser por fraude, né? Se for fraude, é intencional. Se for algum tipo de erro, é só que a empresa tome as devidas atitudes, né? E corrija os erros para que não volte a ocorrer. Corrija o sistema de controle, enfim, não é? Treinamento às pessoas necessárias. Então, e também você pode ter fictícios, né? Ativos que existem na contabilidade apenas, mas na verdade não existem, né? Quando você procura, você não acha. Isso também pode ser por motivo de fraude ou erro, né? E a mesma coisa podem ocorrer com os passivos, né? Passivos ocultos, ou seja, dívidas que a empresa tem, né, com fornecedores, com bancos e outros, e que não estão lá, não estão registrados, não é? Na contabilidade, mas existem. Ou também fictícios, né? Você não deve para ninguém, mas você coloca lá, não é? Isso tudo, né, tanto ativos e passivos, ocultos ou fictícios, para que eles servem? Eles servem para dar um saldo credor na conta do caixa. Nós sabemos que a conta caixa, quando falamos de contabilidade, ela é uma conta de saldo devedor, não é? Ela deve aquele dinheiro para o patrimônio líquido, ok? E o patrimônio líquido pertence aos sócios, né, da empresa. Então, como ela é uma conta de saldo devedor, ela jamais pode ficar credora. E às vezes as empresas, não é, ocultam, não é, ativos e passivos, ou criam ativos fictícios, assim como passivos fictícios, para conseguir fazer que a conta caixa fique com o saldo credor e não levante suspeita. Por isso que ao invés de procurar somente na conta caixa, né, qualquer tipo de irregularidade, é importante verificar a existência dos ativos e dos passivos, fazer a circularização, né? Aquela carta enviada aos bancos, aos fornecedores, para saber se os passivos, né, estão todos registrados e existem, verificar, não é, os saldos de contas a pagar e contas a receber, compras de estoque, ok? Saldos de estoque, fazer inventário. Por isso, é verificado todos os saldos de todas as contas, não só no contábil, como no físico também, ok? Suprimentos não comprovados, não é? Então pode haver aí compras registradas lá que também não foram comprovadas. Isso também é utilizado, né, para uma fraude aí na conta caixa, não é? Diferenças em levantamentos, quando você faz o levantamento físico, você percebe que o saldo é muito menor ou muito maior, né, de acordo com a intenção da fraude ou do erro que aquela empresa está buscando com aquela informação errada, ok? E quantitativos por espécie, né, por espécie de
material, por espécie de lançamentos, ok? Vamos pegar essa parte então que nós vimos aqui, somente para evidenciar lá no nosso texto do que estamos falando, não é? Então, auditorias, testes, né, em áreas específicas nas contas patrimoniais, como falamos aí, ó, verificar nas disponibilidades no ativo circulante e também no não circulante, aquilo que é realizável a longo prazo, né? Ó, disponibilidade, créditos, estoques, despesas antecipadas, tudo isso, se existe ou não existe, não é? E a auditoria do ativo também não circulante, imobilizado, intangível, né? Se os investimentos existem ou não, os imobilizados, os intangíveis, os contratos, não é? A auditoria do passivo também, circulante e não circulante, inclusive do PL, né? Todas as reservas, reservas de lucros, reservas legais, se está tudo feito corretamente e se tudo efetivamente existe, não é? Isso é fundamental. A auditoria de resultado, não é? Vai verificar todas as contas de resultado, o DRE, não é? Lá, lucro, receitas, verificar impostos sobre vendas, verificar o lucro bruto, verificar receitas e despesas, não é? Até chegar no lucro operacional, imposto de renda, se foi feito tudo corretamente, contribuição social sobre o lucro líquido, não é? O pagamento de dividendos, né, e pagamento de debêntures lá, de administradores, enfim, todos que estão lá, divisão do resultado por ação, não é? Verificar as contingências todas aí, contingências do passivo, do ativo, conforme nós falamos aí, de presunção de omissão de receitas, né? E presunção de ativos ocultos, né? Passivos também, ocultos ou fictícios, conforme falamos. Tudo isso será verificado durante a auditoria, fazendo todos aqueles tipos de testes que nós vimos lá, né? Os substantivos e os analíticos, né? Utilizando todas aquelas ferramentas de cálculo, de investigação, verificando os estoques, as compras, suprimentos, não é? Verificando tudo, ok? Falta de emissão de nota fiscal, não é? As diferenças entre levantamentos econômicos e financeiros, não é? Se existem através de circularização ali, se existem empréstimos, financiamentos ou não, né? Se foram emitidas todas as notas fiscais de acordo com as vendas, os recebimentos, ok? As saídas de estoques foram realizadas, verificar depósitos bancários, não é? Omissão de registros de pagamentos efetuados, não é? Conta caixa, conta banco, disponibilidades, conforme falamos, ok? Muito bom. Então aqui um texto bastante extenso, mas que basicamente conseguimos reduzir aí a tudo aquilo que comentamos aqui, né? Os quantitativos por espécie quer dizer tudo isso, né? Espécie de contas, espécie de lançamentos, ok? Perfeito, acho que é bem entendido para aqui o auditor, né? Os testes substantivos de verificação em loco, né? Testes do físico, e os contábeis, né? Que são todas as contas de resultados, ok? As diferenças, né, entre levantamentos econômicos e financeiros, conforme está lá na parte, né, do lado direito, verificando através do DRE, né, do fluxo de caixa, verificando do próprio resultado, todas as contas de resultado, despesas e receitas, né, principalmente essa coisa de emissão de notas fiscais, não é? Saídas e entradas de produtos, registros dessas notas, se todos foram feitos, e aí tem que ser todos. Então, essa verificação ela é bem detalhada, ok? Verificação de todos os depósitos, né? Com a circularização do banco, para ver se funciona, se está tudo de acordo com os movimentos da própria empresa, não é? A omissão de registros, não é? Se todos os lançamentos foram realizados, se todos os pagamentos foram efetivamente, não é? Efetuados, foram realizados, não é? E aí nós vamos entrar na questão mais estatística, amostragem estatística e eventos subsequentes, não é?
como é feita essa amostragem, objetivos da amostragem, da auditoria, os riscos dessas amostragem, ok? Como isso é conduzido. Muito bem, olha, para falar aí de amostragem, não é? Nós temos aulas de estatísticas que deixam isso muito mais claro, ok? Então nós temos vários tipos de amostragem. Quando você vai fazer, você vai utilizar uma classificação ABC para verificar onde você vai ter aí uma amostragem maior, uma amostragem menor, não é? Então você vai verificar os objetivos específicos, a população, né? Ou seja, a quantidade de itens que você tem para auditar, como você vai estratificar essa população, se por família de produto, né? Se você vai estratificar aqui por algum tipo de segregação que a própria empresa utiliza de codificação, não é? Você vai verificar o risco da amostragem, né? Através da curva ABC, na curva A correr menos riscos, na curva B um pouco mais e na C um pouco mais, não é? Mas sempre olhando os principais itens, os itens de maior movimento, não só de maior valor, né? Também de maior volume, enfim. Você vai fazer uma amostragem um pouco mais crítica, não é? Não é simplesmente fazer uma amostragem lá aleatória, não é? Você vai verificar o erro tolerável, o erro esperado, não é? Porque às vezes você fala, o erro esperado é o 0. Ora, isso pode ser uma pretensão, não é? Porque num registro que você tem milhares de lançamentos de entradas e saídas, às vezes 1%, até 2%, são considerados ali tolerados e até esperados em função do grande movimento, em função da grande, se for muito digitação, se houver muita digitação, se houver muito aparelho, né, de informação transacionando dados ali sobre as entradas e saídas por leitura ótica, que podem conter erros também, enfim, não é? Etiquetas erradas, enfim. Então, algum erro ele é tolerável e é esperado, inclusive, quando se realiza, não é? Quais os objetivos aí, né, da amostragem, né? Estratificar aí, né? Verificar a população, tudo que você tem para medir de informação, né? Não só de parte física, como de contas também, quais são os saldos que você vai verificar, não é? Até mesmo a quantidade de notas fiscais, se foram lançadas todas as notas de entrada e saída de um determinado período. Não dá para pegar, às vezes, 100%, porque o período do próprio serviço de auditoria é curto. Então, às vezes, não é possível fazer 100%. Mas você pode fazer de um período todo, né? Pegar um mês como exemplo, por exemplo, né? Você já estaria fazendo uma estratificação. Você já vai definir aí qual que é o tamanho da amostra que você vai utilizar, não é? Para fazer a amostra. E aí, com conhecimentos de estatística, você vai distribuir melhor, não é? Tudo isso. Você vai medir os riscos de controle, os riscos de amostragem, inclusive, né? Fazendo aí todos os testes de controle, os procedimentos substantivos, né? Quais são os riscos aceitos aí o risco de avaliar, de subavaliar, de superavaliar, ok? Os riscos da confiabilidade, o tamanho do erro tolerável, né? O erro esperado que nós falamos aí, o que é tolerável em função da quantidade de lançamentos realizados, né? Em função do equipamento que é utilizado, a quantidade de pessoas envolvidas naquilo, enfim, não é? Também aí, falando de estatística, todos os métodos de seleção, né? Seleção da amostra, você vai fazer de forma aleatória, não é? Ou randômica, né? Randômica é o próprio sistema que vai escolher ali, né? O que vai ser contado. Quando nós falamos aí de item numa classificação C, pode até ser aleatória ou randômica. Uma classificação A, não é? Aí você tem a seleção sistemática, né? Um intervalo constante, por exemplo, se você pega na classificação B, você fala, ó, eu quero contar o primeiro item e depois todos os itens que somarem mais 10. Então, o primeiro, o 10º, o 20º,
o 30º, o 40º, dentro de uma lista, enfim, é uma forma de seleção. A seleção casual, não é? Que você vai escolher alguns ali, ou uma seleção um pouco mais apurada, que você vai falar, não, eu quero esses e esses por serem os itens A, por serem os itens mais caros, por serem os itens de maior volume, por serem os itens que têm mais transação, enfim. Você tem vários tipos de seleção, não é, para fazer aí a avaliação do tamanho da amostra, né, os resultados, os processamentos eletrônicos, né, aí, os dados eletrônicos, a mesma coisa, né, você vai ter que verificar se essas transações estão funcionando, né, se tudo obtém ali de todos os lançamentos, né, porque como nós vimos, um lançamento, de uma entrada de material, ele abastece vários itens, né, ele abastece de informações ali, todos os dados de notas, né, de notas fiscais para contabilidade, para suprimentos, né, de fornecedores, todas as informações dos pedidos de compra em aberto, não é? E para o próprio almoxarifado, os saldos, não é? As entradas dos materiais, os locais de armazenamento, enfim, verificar tudo isso se funciona e fazer a avaliação dos riscos também, né, dentro do próprio sistema, ok? Os riscos, né, de ter confiabilidade, de deficiências, de tecnologias que você pode melhorar para minimizar tudo isso, ok? E aí também tudo isso vai fazer parte aí dos procedimentos de auditoria, não é? Tudo isso também será cercado aí dentro do planejamento, não é? Vai ser definido também quais as equipes especializadas aí em estatística, em contagem, em compilação desse tipo de dados, não é? Em verificação, aquelas que são mais apropriadas, as equipes que são mais apropriadas, não é? E mais trabalhadas na questão dos saldos contábeis, verificação de ativos fictícios, contatos com fornecedores, enfim, não é? Tudo isso é fundamental, ok? Para verificação da contagem mesmo dos itens, né? Da própria auditoria em si, não é? Como nós falamos aqui do lado direito, a amostragem, né? Estatística e eventos subsequentes, né? Eventos que acontecem depois daquela amostragem, lançamentos e saldos, não é? Objetivos das amostragens, os riscos das amostragens, conforme falamos ali, né? Como você vai correr menos riscos, não é? Onde você vai ter condições de verificar os saldos mais de perto, né? Verificação como você, tamanho da amostra e o tipo de contagem que você vai realizar, ok? Tudo isso é fundamental para correr menos riscos, reduzir os riscos de auditoria, ok? Então tem que conhecer as empresas e utilizar todas essas técnicas disponíveis para se assegurar, né, de que o auditor, a equipe de auditoria, vai emitir uma opinião com razoável segurança, não é isso? De tudo aquilo que está sendo adotado, ok? Então, como falamos aí, procedimentos de auditoria, avaliação de todos os resultados desses procedimentos, não é? Então, durante a auditoria, você vai avaliando os resultados também. A própria equipe de qualidade da auditoria vai verificando se aquilo está dando resultado, se os relatórios emitidos ali estão a contento, não é? Eles estão dentro da lei, ok? Vai verificando todos os eventos subsequentes que podem ocorrer ali, definições relacionadas a eventos também subsequentes, né? Entradas e saídas depois que foram realizadas já o fechamento daquela auditoria, né? Os eventos subsequentes, eles nada mais são do que isso, né? Assim, aqueles eventos que ocorrem depois que você realizou a auditoria naquele processo, não é? E você vai fazer em outros processos, mas existem ali, né? Você continua monitorando para ver eventos subsequentes de entradas, de saídas de material, de movimentação, de novos saldos, né? Abastecendo contas, do próprio sistema de controle da empresa, novas informações que entram e que saem,
para continuar, você continua monitorando e tendo certeza que aquilo está ocorrendo de forma correta, continua ocorrendo de forma correta durante o período de auditoria, ok? Para não distorcer a sua opinião, né? Porque você pode fazer a auditoria, deixar o local e depois disso acontecer várias outras coisas que não deveriam, não é? Então, o auditor tem que se certificar de que esses eventos subsequentes também, durante a auditoria ali, eles serão controlados, ok? Nós temos aí os eventos ocorridos entre a data das demonstrações contábeis e a data do relatório do auditor independente, não é? Então, você está verificando tudo o que está acontecendo durante, não é, a auditoria antes de emitir o relatório do auditor, ok? E aqui do lado direito, como falamos, erro tolerável, não é? Dependendo da quantidade de lançamentos que temos, né? Um erro esperado em função de equipamentos, da quantidade de itens também. Todos os métodos de seleção que podem ser utilizados, né? De estatística, avaliação dos resultados das amostras também, se aquilo está sendo produtivo ou não, não é? Os processamentos eletrônicos de dados, aí o PED, não é? Que você vai verificar os lançamentos de todas as contas se estão de acordo, não é, com aquilo que deve ocorrer, avaliação de riscos, não é? Se há risco de não captar alguma coisa ali, passar, né, por alguma informação e ocorrer ali um risco de auditoria, um risco de detecção, né, um risco inerente a vários processos, ok? Verificar os procedimentos, né, e as estimativas contábeis também, não é? Porque quando existem transações, alguns saldos você consegue tirar através de cálculos algumas estimativas para verificar se lá adiante, né, vai acontecer aquele evento ou não, não é? A responsabilidade da administração e a responsabilidade do auditor, conforme já falamos aqui, né? A responsabilidade da administração é para com toda os dados da empresa, não é? A gestão dos negócios da empresa, dos dados, das informações contábeis, e a responsabilidade do auditor, ela é sobre as condições que isso é realizado, não é? Se essas estimativas contábeis, como nós falamos aí, elas têm as suas razoabilidades, não é? Se elas, se você consegue, né? E como alguns exemplos aqui de estimativa contábil, ó, você consegue fazer as provisões, não é? Para reduzir ativos a um valor provável, provisões para alocar custo, receitas, custos incorridos, impostos, não é? Provisões para perdas em geral, né? Perdas de valor de estoque, perdas de vendas duvidosas ali, né? Prejuízo sobre contratos, provisões de garantia, indenização, não é? Então essas estimativas, né? A responsabilidade da administração sobre isso é total, né? A administração, ela deve se basear em fatores objetivos e subjetivos, requerendo um julgamento na determinação do valor adequado, né, a ser registrado ali. Então, toda vez que você faz uma provisão, você está fazendo uma estimativa, né? Uma provisão para pagamento de 13º, por exemplo, porque pode ocorrer as férias ali ou não, as pessoas podem alterar as férias, mas a provisão em si, ela já está realizada. A responsabilidade do auditor, né, em relação a isso. O auditor, ele deve, né, ter conhecimentos suficientes sobre os controles, procedimentos e métodos utilizados para todas essas estimativas, as provisões, né, para saber se elas foram feitas de acordo com a lei, de acordo com aquilo que é autorizado, não é? Então, isso é fundamental. E verificar se elas são tem saldos ali que podem ter relevância, né, para apuração de resultados, né, se são saldos razoáveis, né. Às vezes você pode lançar uma provisão para perdas lá muito grande, né, que distorce o valor, jogar aquilo para despesa, enfim, né, o auditor tem que tomar esse cuidado, ok? Então, para isso ele vai ter também um procedimento de auditoria, né, de obter evidência de que tudo isso está sendo razoável, né? A estimativa contábil,
dentro da circunstância ela é razoável, o auditor vai revisar essas contas, né, vai ter as suas próprias estimativas, né, vai verificar eventos subsequentes para ver se aquilo tudo confirma ou não é? Vai avaliar então os resultados aí dos procedimentos de auditoria durante a própria auditoria, não é? A própria equipe de auditoria, que vai ter aí a sua equipe de controle de qualidade, vai avaliando esses resultados, não é? Que nós falamos aí que vão ocorrendo, ok? E os eventos subsequentes, né? Mesmo depois do término do exercício social e do relatório, não é? Podem ter aí, ocorrer entre a data das demonstrações e a data do relatório final do auditor, não é isso? E o auditor tem que ficar também de olho no que está acontecendo na empresa durante a inspeção, durante a auditoria, ok? E até mesmo após a data do seu relatório, podem ter levado o auditor a alterar o seu relatório, ou seja, se ele já fez um relatório e por algum motivo ocorreram muitos eventos subsequentes que podem distorcer, não é, alguns dados, algumas informações, isso também pode ser levado em consideração, não é? Fazendo lá algumas acertos, né? Por exemplo, os eventos subsequentes são eventos ocorridos entre a data das demonstrações contábeis e a data do relatório independente. E os fatos que chegaram ao conhecimento do auditor após a data do seu relatório também, ok? Então nós temos aí vários exemplos de eventos subsequentes aí, né? Aporte de recursos, compra de novas subsidiárias, destruição de estoques, alteração de controle societário, venda de ativos, emissão de debêntures, desapropriação, não é? Ajustes contábeis, enfim, muitas pagamento de sentença judicial, enfim, muita coisa que pode alterar a opinião do auditor. Não a opinião em si, talvez, mas com certeza as informações sobre as demonstrações contábeis, não é? Então, tem um tratamento, né? E a data do relatório do auditor independente, né? O tratamento dos eventos ocorridos, né? Entre a data das demonstrações e o relatório, não é? O auditor vai ter aí um entendimento desses procedimentos, vai indagar, vai fazer aí leituras de novas atas, não é? E vai se em decorrência disso, né, identificar eventos que requerem ajuste da divulgação, o auditor ele vai fazer esse ajuste, ok? Dessa divulgação, refletindo da maneira apropriada, nova, né, das demonstrações, de acordo com o conceitual aplicável, né? O mesmo vai acontecer com os fatos que chegam ao conhecimento do auditor independente após a data do seu relatório, né? Mas antes da data de divulgação ainda, ok? Ele também vai discutir o assunto, né? Vai indagar, vai perguntar, vai conhecer e vai, se for o caso também, não é? Registrar ali, né? Ainda se o relatório ainda não foi fornecido, o auditor deve, né? Ou pode modificá-lo, não é? Agora, se o auditor já tiver fornecido ali o relatório à entidade, o auditor deve notificar a administração, né, todos os responsáveis pela governança, responsáveis para que não divulguem as demonstrações para terceiros antes de se fazer as alterações necessárias, ok? E se mesmo assim as demonstrações forem divulgadas, posteriormente o auditor pode tomar medidas para procurar evitar o uso de terceiros, né, notificando aí todos aqueles os órgãos reguladores, ok? Isso é importante, não é? Fatos que chegam ao conhecimento do auditor após a divulgação das demonstrações, a mesma coisa, né? Ele vai verificar e vai tomar as medidas necessárias, ok? Junto aos órgãos reguladores, aos governantes, aos agentes da empresa, ok? Para evitar que qualquer informação distorcida seja passada para o mercado, ok? A auditoria, ela tem que manter, não é? Uma condição, vamos dizer assim, de tudo aquilo que precisa ser
divulgado, não é? Porque terceiros vão utilizar as informações, né, daquela empresa, acionistas, né, o público em geral que tem acesso àquela empresa, ok? Então, com isso aqui, ó, matamos aqui do lado esquerdo, né, todos os fatos, né, que chegam ao conhecimento do auditor independente após a data do seu relatório, mas antes da divulgação. Então, ele vai verificar se é necessário observar tudo aquilo, e aquilo tudo também vai servir como evidência de auditoria para a emissão da sua opinião, não é? Os fatos que chegam ao conhecimento após a divulgação, ele vai verificar se há necessidade de modificar a sua opinião ou não, ou até poderá, em caso de já divulgados, né, pedir, né, solicitar a não divulgação do material até que seja revista, não é, todo aquele processo de auditoria, não é, se tudo aquilo for de relevância, se houver, conforme nós vimos lá, diversos exemplos, se houver relevância, ok, sobre aquilo. Muito bem, vamos parar por aqui e na próxima aula nós iniciamos então aqui falando do uso do trabalho de outros profissionais, não é, pelo auditor externo também. Falamos disso sobre auditor interno, agora vamos ver a tratativa com os auditores externos. Perfeito? Muito bem, até aqui eu agradeço, muito obrigado, até mais.